Espiritismo e Evangelho, com Gilton Carlos. Do ponto de vista espiritual, quem é realmente do bem? Como se reconhece uma pessoa boa aqui na Terra? Recompensa, responsabilidade e perfeição. É sobre o que nós vamos falar agora. Eu sou Gilton Carlos, aqui no Espiritismo e Evangelho, onde nós falamos a você que gosta das ideias espíritas, dos temas que são de interesse da alma humana e sempre do Evangelho de Jesus. Hoje vamos falar nesse episódio sobre o bom espírita, por um quarto de hora. Nós vamos começar falando do finalzinho do Sermão do Monte, do livro de Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46, 48. Diz Jesus: Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Nesse trecho, três coisas, como eu falei no início, eu gostaria de destacar. Primeiro, a ideia da recompensa, que ele refere-se nesse texto. Que recompensa tereis disso? Vejam, a ideia da recompensa está sempre ligada a algo bom. E por isso, aqui relacionada ao conceito evolutivo do espírito, que desce à reencarnação para aprender, para crescer e se melhorar. Há uma questão no Livro dos Espíritos em que Kardec faz a eles dizendo qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. Vou colocar esse fundamento para a gente entender a que recompensa Jesus está se referindo. Eles responderam a Kardec: Deus lhes impõe a encarnação para fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que passar por todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Tem outro fim também, a encarnação, que é de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada minuto, o espírito toma um instrumento em harmonia com a matéria daquele mundo, para aí cumprir, deste ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele mesmo se adianta. Agora, olha aqui a resposta que eles dão, dizendo cumprir as ordens de Deus. Nada mais é isto do que o atendimento às leis naturais. E nesse trecho do Evangelho, Jesus destaca a lei de amor, quando fala: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, orar por quem vos persegue e calunia. E a outra questão é o que se deve entender por lei natural. Essa aqui é a outra chave para a gente entender a ideia da recompensa. Dizem os espíritos, a lei natural é a lei de Deus em todos os seus aspectos. É a única verdadeira para a felicidade do homem ou do ser humano. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E o final é que está a resposta que a gente precisa agora. E ele só é infeliz quando se afasta dessa lei. Então, agora vamos lá. A recompensa em praticar, neste exemplo dado por Jesus, o amor aos inimigos, a recompensa em praticar a oração por quem nos maldiz, é a felicidade, que é filha da consciência tranquila de quem cumpriu o seu dever. A outra questão é sobre a responsabilidade. Ele chama a atenção ainda nesse trecho
para essa ideia de responsabilidade pessoal. Os publicanos em geral, tá? Não necessariamente somente os publicanos judeus, porque os publicanos eles são um cargo romano. E dentro do judaísmo ali de Israel também tem os seus publicanos, mas ele é um cargo romano. Então, em geral, publicanos e pagãos não conheciam a Deus ou as suas leis como os judeus. Então, deste modo, Jesus põe, estes tinham maior responsabilidade em praticá-la. Assim como depois os cristãos e hoje os espíritas, ainda mais porque possuímos o conteúdo da terceira revelação. E o terceiro ponto é a perfeição. Aí sim, Jesus põe aqui Deus como uma referência, quando ele diz sede perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai Celestial. Ele diz, seja como Ele. Naturalmente, nós devemos aqui entender que não havia ali a necessidade de entrar em todos os detalhes da impossibilidade de a criatura um dia se igualar ao seu Criador. Por isso, inferimos que ele deixou o máximo para que nos esforçássemos por alcançá-lo. Uma curiosidade, a palavra usada por ele aqui, a perfeição, vem da palavra grega teleios, que significa exatamente perfeição. Porém, há um outro significado desta palavra junto, que é fim, objetivo, a finalidade. Ou seja, isso quer dizer o quê? O ponto final, o objetivo nosso é a perfeição. Vejam como encaixa-se certinho com uma palavra com dois significados a ideia que Jesus quer nos passar, a ideia espiritual que ele quer nos passar. Na prática, o que significa ser perfeito? Tem um capítulo especial do Evangelho segundo o Espiritismo sobre isso. Eles dizem, é aquela pessoa que interroga a sua consciência sobre os seus atos. Pergunta a si mesmo se violou alguma lei de Deus. Que verifica se não praticou o mal. Se fez todo o bem que podia, que estava ao seu alcance. Se é aquele que se pergunta se ele desprezou e avalia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil para alguém. É aquele que verifica se alguém tem alguma queixa dele. Então, ser perfeito, na prática, é depositar fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Colocar os bens espirituais acima dos bens materiais ou temporais. É retribuir o mal com o bem. A pessoa perfeita é aquela que toma a defesa do fraco contra o forte. É bom, é humano e também benevolente para com todos sem nenhuma distinção. E o ser perfeito vê em todas as pessoas seus irmãos. Quando o Espiritismo, vejam que pode para muitos de nós parecer coisa distante, termos práticos, mas quando o Espiritismo é bem compreendido, naturalmente ele vai levando a cada um de nós a estas características. Isso são alguns pontos que caracterizam o verdadeiro espírita, como também o verdadeiro cristão, porque são a mesma coisa. Muitos, porém, dos que acreditam nos fatos, nas manifestações, ou então simpatizam com a doutrina espírita, não conseguem assimilar na sua vida as suas consequências, não conseguem ver o alcance moral das palavras, dos fenômenos, ou se tem isso, não aplicam essas lições em si mesmos. São aquelas repetições de velhos padrões do passado. Isso acontece porque, vamos dizer, a parte material, fenomênica da ciência espírita só precisa de olhos para ver, de mãos para tocar, etc. No entanto, a parte essencial, ela exige um certo grau de sensibilidade. Aqui Kardec chamou maturidade do senso moral.
É uma maturidade que não depende de idade, não tem a ver com o grau de instrução, porque isso está relacionado apenas com o desenvolvimento do espírito encarnado. Kardec diz que o verdadeiro espírita, o espírita verdadeiro e sincero, ele está em um grau superior de adiantamento moral. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras, diz Kardec, que nos outros se conservam inertes. Sim, em resumo, ele é tocado no coração e por isso a sua fé se torna inabalável. Ele até compara como um músico que basta ouvir alguns acordes para ele se emocionar. Ao passo que para outros que não têm essa sensibilidade, apenas ouve sons. Então a sua característica principal é aquilo que ele já conseguiu mudar em si mesmo. A característica principal do bom espírita é aquilo que ele já conseguiu mudar em si mesmo e todo o empenho que mostra diariamente em corrigir o que ainda falta. Por isso Kardec diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. O bom espírita não é o espírita sem defeitos. É o que está trabalhando em si mesmo a todo tempo para ser perfeito, como é perfeito nosso Pai Celestial. Muitas vezes, podemos ser seduzidos pela pressão do próprio orgulho para não errar, não se enganar, como se seres imperfeitos pudessem agir com perfeição. Jesus não diria isso, sede perfeitos, se fosse uma coisa impossível. Portanto, se todos estamos ainda muito longe da perfeição, ainda assim, ninguém está fora do constante aperfeiçoamento. Se hoje, por exemplo, você que me escuta, não pode ser visto como um santo, com certeza poderá cultivar gestos de gentileza. Se ainda não podes agir como um Marte diante dos sofrimentos que lhe assaltam, poderá iniciar agora mesmo um culto à disciplina. Realmente, ainda não dá para subir imediatamente para o mundo celeste. Mas sei que está ao alcance de todos ser um apoio no lar, exercendo bondade, renúncia, carinho, desvelo, consolo, paciência para com todos. Lembremos aqui das palavras de Emmanuel: a semente de agora será flor no porvir, e a flor de hoje será fruto amanhã. Lembremos mais uma vez, a característica principal do bom espírita é aquilo que ele já mudou em si mesmo e todo o empenho que mostra diariamente em corrigir o que ainda lhe falta. O bom espírita não é o espírita sem defeitos. É o que está trabalhando em si mesmo a todo tempo para ser perfeito, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Gente, muito obrigado por esses minutos que nós passamos juntos. Agradeço e espero cada um de vocês em nosso próximo episódio. Se você gostou, compartilhe com alguém que você imagina que também vai se interessar e vai gostar. Em agradecimento, eu queria dedicar esse episódio aqui ao SINAF de Brasília, lá no Distrito Federal, a Cláudia Santos, a Denise de Hagen, na Alemanha, e Ido Roche, em Londres, na Inglaterra. São alguns amigos que interagiram com a gente pela caixa de mensagens do Spotify. A todos que estão ouvindo, se gostaram do conteúdo, se estão gostando do nosso trabalho, peço que clique no botão de seguir ou de curtir aí do Spotify, do Deezer, do Google Podcast, também do Apple. E assim eu vou saber aqui se você está gostando do conteúdo e também de onde você é. Se quiser entrar em contato, deixar uma mensagem, pode ir no Instagram, no Espiritismo e Evangelho, ou também no meu pessoal, ou como eu falei no Spotify, tem uma caixa de
de respostas, que você pode deixar uma mensagem também, eu leio todas. Agradeço a todos que estão entrando em contato. Espero no nosso próximo encontro, na próxima semana. Peço a Jesus que abençoe a cada um. Um abraço a todos. Meu muito obrigado.